Olá, hoje o Fabico Entrevista recebe aqui o professor Humberto Matos. Ele foi candidato a deputado federal pelo PSOL, aqui no Rio Grande do Sul. Com 8.236 votos, ele foi o terceiro mais votado da sigla para a Câmara, mas não se elegeu. É licenciado em História e pós-graduado em Filosofia e Sociologia. Aos 41 anos, o envolvimento de Matos com a política não é recente. Desde 2015, ele possui um canal no YouTube, agora com 128 mil inscritos, em que fala sobre economia política. Declaradamente comunista, crítico à privatização e à militarização policial, defensor do SUS, da cultura, das minorias e da reforma agrária, ele está aqui hoje conosco para falar sobre a sua candidatura. Para realizar a entrevista estão aqui comigo as minhas colegas Marta Brinkmann, Caroline Rodrigues, Raquel Sanches. Na direção do programa, Nikele de Souza e eu apresentando, Lucas Anella. Então, professor Humberto Matos, muito obrigado pela sua presença e bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Então, para começar a entrevista, vamos para Caroline Rodrigues. Humberto, durante a candidatura, nas tuas redes sociais, tu fala muito que o objetivo, era difundir o comunismo, fazer essa denúncia da democracia burguesa, que esse sistema ele não é nada democrático, né? Tu podia explicar pra gente como é que funciona esse sistema e se tu conseguiu atingir o teu objetivo ao longo da tua campanha? Excelente pergunta para a gente começar, porque na verdade esse foi o grande motivo da minha candidatura, né? Fazer uma denúncia de como funciona a democracia burguesa. Nós comunistas entendemos que a democracia, como as pessoas conhecem em geral, não é democrática. Nós chamamos também de ditadura da burguesia. E como eu tentei demonstrar isso? Eu tentei demonstrar isso com a minha própria luta eleitoral. Porque se a gente olhar a radiografia dos eleitos, 100% deles tiveram campanhas milionárias. A minha campanha para deputado federal contou com apenas pouco mais de R$30 mil do partido. E se a gente olhar os candidatos que se elegeram, todos tiveram campanhas milionárias. Se a gente olhar também a questão do real investido, voto obtido, eu tive a melhor média de todo o estado. Isso mostra que é falso a gente dizer que existe um anticomunismo na sociedade. Bem pelo contrário, eu percebi que a classe trabalhadora ela é muito receptiva à ideia, quando essa ideia é bem colocada, sem os preconceitos que normalmente a gente vê por aí. Então, assim, eu não tinha grandes expectativas de conseguir me eleger justamente por isso. Agora, conseguir mais de 8 mil votos com uma candidatura assumidamente comunista, que não escondeu os seus motivos, não escondeu as suas pautas, e que fez uma campanha totalmente colaborativa, né, com pouco mais de R$30 mil do partido, eu acho que nós somos bastante vitoriosos. Até porque se a gente parar para pensar também, a arrecadação da minha campanha na vaquinha eleitoral, as doações, superaram aquilo que eu recebi do partido, mostrando que há sim receptividade. E nós não conseguimos fazer mais votos porque nós não conseguimos chegar em mais lugares do estado. Porque, infelizmente, no capitalismo, dinheiro significa possibilidade de atingir pessoas. Então, nós não tínhamos diretórios espalhados por todo o estado, nós não tínhamos pessoas pagas nas ruas, nós tínhamos pouco material de campanha. Então a nossa campanha foi totalmente colaborativa e mesmo assim eu acredito que nós conseguimos um resultado bastante positivo diante de todas as dificuldades. Humberto, ainda sobre a tua campanha, tu foi bem claro assim, que tu tem críticas ao PSOL e tal, mas que seria uma estratégia política se candidatar dentro de um partido da ordem burguesa. Tu podia esclarecer um pouco sobre quais são essas tuas críticas ao PSOL e a tua estratégia? Bom, a primeira coisa é a gente entender o seguinte: quando eu digo que o PSOL é um partido da ordem burguesa, eu não estou querendo dizer que o PSOL é feio ou pior que os outros partidos, não. O que significa isso para nós comunistas? Só é possível conseguir um mandato na democracia burguesa se você estiver filiado a um partido da ordem burguesa. Por quê? Porque os partidos revolucionários, eles são impedidos de acessar os cargos públicos. Se não diretamente, indiretamente.
E o PSOL, dos partidos da ordem burguesa, portanto, daqueles que são permitidos acessarem os cargos públicos, para mim, o que mais se parece com a nossa ideologia. Ele permite, por exemplo, que comunistas como eu façam parte das suas fileiras, disputem cargos eleitorais. Entretanto, eu tenho algumas críticas no sentido de ser um partido da ordem burguesa. Joga o jogo burguês, para eleger os seus parlamentares, utiliza estratégias que são praticamente as mesmas dos demais partidos burgueses. Se a gente olhar os eleitos do PSOL, seja para a Câmara Federal, seja para a Assembleia Legislativa, todos eles tiveram campanhas milionárias. Todos eles tiveram mais tempo de televisão, apareceram mais que os outros. Então, nesse sentido que eu tenho críticas, no sentido de ser um partido que, para jogar as regras do jogo burguês, se adequa a essas regras. Entretanto, se a gente parar para comparar com os demais partidos da ordem burguesa, ainda assim é o partido que permite nas suas fileiras comunistas como eu. Professor, eu acho que seria interessante para quem não tem esse contato geral com esses termos, explicar um pouquinho o que seria, na sua visão, a burguesia, o comunismo e o capitalismo, só para o pessoal entender mesmo. Perfeito. Assim, a primeira questão é a gente entender que comunismo e capitalismo são modos de produção. Então, são formas de organizar as relações de trabalho, e essas formas de organização das relações de trabalho implicam em organização das relações políticas. O capitalismo ele é um modo de produção que se baseia na propriedade privada e na exploração da força de trabalho. O comunismo ele seria um modo de produção onde não haveria essa lógica de exploração da força de trabalho. O comunismo ele é o estágio final do desenvolvimento dessas novas formas de relação de produção. Algo que nunca antes existiu na Terra. O que nós tivemos e temos ainda são experiências socialistas, né? O que é o socialismo de inspiração marxista? Ele é um caminho para o comunismo. O comunismo, assim como o capitalismo, ele só vai se estabelecer se ele for global. Então é necessário que nós tenhamos sucesso nas experiências socialistas para que o socialismo se transforme numa via para o comunismo dominante, uma vez que o socialismo não é um modo de produção, ele é uma etapa de transição do capitalismo para o comunismo. A burguesia, ela é, no capitalismo, aquela que detém os meios de produção e sobrevive da exploração da força de trabalho. Então, o capitalista, ele não é uma pessoa que tem um bom salário ou um bom rendimento. Renda não define classe social. O que define classe social é a posição na estrutura da organização do trabalho. O burguês, ele não vive do trabalho. Ele vive do trabalho dos trabalhadores, ele explora a força de trabalho. Então é importante que a gente tenha esse discernimento, porque às vezes a pessoa tem um pequeno negócio, uma padariazinha, uma lojinha, e se considera classe dominante, se considera um burguês. Não, essa pessoa, na verdade, ela é classe trabalhadora. Para que a gente tenha a melhor definição do que é a burguesia e o que é a classe trabalhadora, eu digo que a forma resumida é, essa pessoa vive do trabalho. Se essa pessoa parar de trabalhar, essa pessoa terá dificuldade de se manter? Se a resposta for sim, esta pessoa é da classe trabalhadora, mesmo que ela tenha uma empresa. O burguês, a regra é, não vive do trabalho, vive do trabalho de outras pessoas, vive da exploração do trabalho. Então é importante que as pessoas desmistifiquem esses termos, até para não ser tão facilmente iludido. O Brasil jamais foi socialista, muito menos comunista. O Partido dos Trabalhadores não visa estabelecer o socialismo no Brasil, é um partido que visa administrar as contradições do capitalismo periférico, de um país pobre como o Brasil. Então eu defendo a transição socialista. Então eu estou muito mais à esquerda que a maior parte dos partidos ditos de esquerda aqui no Brasil. Justamente pelo pessoal não ter essa familiaridade assim, com esses termos, ter uma visão distorcida desses termos, tu não acha que, de repente, te declarar comunista durante a tua campanha possa ter sido um tiro no pé, digamos assim?
Essa é uma discussão interessante, porque, via de regra, nós costumamos entender que sim, que a resposta seria sim. Por isso mesmo, muitos outros candidatos que são socialistas não se assumem socialistas durante as eleições por medo de perder votos. Eu propositalmente não fiz isso, porque entendo que as eleições burguesas, elas não vão resolver os nossos problemas. Entretanto, elas são um momento onde a maior parte da sociedade fica mais suscetível a discutir política. Então, se no momento em que a sociedade está mais suscetível para discutir política, eu esconder da sociedade os verdadeiros motivos da minha candidatura, eu não vou estar trabalhando, né, para a elevação do processo de politização. Então, independente do resultado da vitória eleitoral ou não, eu optei por trazer esse debate, porque eu acho que esse debate é mais relevante. O anticomunismo no capitalismo é uma estratégia ideológica da direita permanente, fazendo uma espécie de contra-revolução preventiva, a fim de fazer com que as pessoas não saibam efetivamente do que se trata, para que elas tenham medo do comunismo. Então, eu optei por estratégia de campanha, falar abertamente que eu sou comunista, independente disso me trazer votos ou não. E o que eu pude concluir? Ora, se com apenas 30 mil reais eu consegui ser o terceiro mais votado do partido, eu entendo que não é verdade que existe um anticomunismo proibitivo na sociedade. Eu acho que falta pra gente, primeiro, coragem de assumir essas bandeiras e discutir com a classe trabalhadora abertamente para desmistificar do que se trata. E eu acho que nós saímos vitoriosos. Então, resumindo para ti, acredito que sim, pode penalizar em alguma medida, porque há um preconceito. Entretanto, eu optei por não fazer isso, porque o meu objetivo, mais do que ganhar votos, é expandir essa ideia, fazer com que as pessoas percam o preconceito em relação ao socialismo e ao comunismo. E o resultado das eleições me mostrou que há sim a possibilidade da gente fazer uma campanha usando esses termos e ainda assim conseguir bastante votos, conseguir chegar nas pessoas. Humberto, sobre a tua votação, teve a campanha do Márcio Chagas, do Coletivo Negro, recebeu mais ou menos 500 mil para a campanha e fez 5 mil e poucos votos. Tu recebeu do partido 30 mil e conseguiu ainda, através de arrecadação, chegou ali em torno de 60 mil e fez 8.236. A que tu acredita essa tua votação? Bom, a nossa campanha foi uma campanha muito orgânica. Nós chegamos a ter 125 companheiras e companheiros que entraram em contato espontaneamente com a gente, pediram o nosso material e nós enviamos nosso material para todo o estado. Só que em Porto Alegre foram mais de 30 endereços. Então, eu acredito, primeiro, essa votação a essa campanha colaborativa. Segundo, ao próprio YouTube, né? Como foi dito aqui, eu tenho um canal no YouTube que eu estou construindo desde 2015, estamos se aproximando aí dos 130 mil seguidores, já passamos de 6 milhões de visualizações. Isso faz com que a gente chegue em todo o estado. Eu ainda não consegui ter a avaliação precisa, mas as avaliações preliminares que nós já temos dão conta que nós fizemos votos em mais de 470 municípios. Então, a gente olhando para a radiografia da votação, você pega ali municípios com 5 mil habitantes, nós fizemos votos lá. E eu acredito que foi a internet que possibilitou com que a gente chegasse em tantas pessoas. E isso só me faz pensar que se nós tivéssemos recursos financeiros para potencializar esse alcance que nós já tínhamos, nós com certeza poderíamos ter feito 3 ou 4 vezes mais votos. Me angustiou muito no final das eleições ali, as pessoas me procurando para receber o nosso material na última semana e eu não ter como enviar para as pessoas por não ter recursos mais, né? Então vejam como a disponibilidade de capital é determinante para o sucesso das eleições. Se eu tivesse tido a felicidade de ter um orçamento de campanha como o do Márcio Chagas, como o da Tamires, só para falar dos colegas de PSOL que receberam cifras muito mais altas que a minha, com certeza a nossa votação seria muito maior porque eu teria como chegar nas pessoas. E foi isso que me faltou. E eu saí da eleição muito feliz com o resultado, porque o que eu entendi? É possível sim a gente fazer uma campanha falando abertamente de comunismo
as pessoas são receptivas, sobretudo entre os jovens, a receptividade foi muito grande. 1 em cada 4 jovens está desempregado. Eu vi durante as eleições os jovens terminarem sua graduação, terminarem sua pós-graduação e não conseguirem entrar no mercado de trabalho. Isso mostra que o capitalismo não dá mais conta, né, de absorver os jovens mesmo com qualificação. E o comunismo oferece uma resposta para isso. O que precisa é que a gente consiga fazer essas respostas chegarem aos jovens, né? E a gente tentou fazer isso nas eleições. E eu tenho 100% de certeza que a gente não chegou em mais gente porque nos faltou recursos. Esse é o Fabico Entrevista. Nós estamos aqui com o professor Humberto Matos, que foi candidato a deputado federal pelo PT, pelo PSOL. Nós já falamos sobre comunismo, capitalismo e recursos eleitorais. E agora a minha colega Marta Brinkmann vai fazer a última pergunta para ele. Humberto, na tua avaliação, tu sai fortalecido desse processo eleitoral para continuar na luta política pelo comunismo no Brasil? E daqui para frente, tu pretende se candidatar novamente para algum cargo político, continuar no PSOL? Como tu enxerga o futuro daqui para frente? Eu acho que sim, acho que a gente sai fortalecido. A votação foi uma votação importante, eu acho que chamou a atenção. Eu não me lembro a última vez que um comunista fez mais de 8.000 votos aqui no estado. Para efeitos de comparação, o candidato a governador do estado, do Partido Comunista aqui do estado, fez 4.000 votos. Então acho que isso é uma votação que nos dá a esperança de continuar na luta. E sim, a minha militância ela não é de hoje, ela vai continuar. A questão eleitoral, eu ainda não estou pensando nisso. A política ela faz parte da minha vida há muito tempo e vai continuar fazendo, né? Eu tenho isso como uma missão de vida. E acho que a gente educa muito mais pelo exemplo do que pela palavra. Agora, a questão eleitoral, eu vou deixar para pensar nisso mais para frente, porque é consequência do trabalho. E o pessoal, eu pretendo continuar no partido. Apesar de algumas críticas, de algumas divergências, eu entendo que essas críticas e essas divergências são normais. Então eu costumo brincar assim, enquanto o partido me aceitar e me quiser da maneira que eu sou, eu pretendo continuar lá sim. Professor, eu tenho uma pergunta extra aqui que o senhor falou sobre os candidatos que receberam bastante votos. O senhor recebeu bastante votos, mais do que talvez esperasse. E eu tenho uma pergunta relacionada a algo que o senhor falou antes, que é o comunismo precisa ser algo global. Então, digamos que o senhor seja eleito, várias outras pessoas sejam eleitas, o Brasil se torne um país comunista. Como é que vai ir aí se não é algo global? Tem como dar certo? Não seria comunista, seria socialista. E o socialismo ele não é implementado a partir de uma eleição. Nós, comunistas, participamos das eleições, mas não dispostos a acabar com o capitalismo a partir deste processo. O papel dos comunistas nas eleições burguesas, ou no parlamento burguês, ou até mesmo em prefeituras, governos do estado, que eventualmente podem acontecer, é desmistificar e fazer uma gestão do capitalismo voltada para os interesses da classe trabalhadora. O comunismo em si, ele só vai existir quando o mundo passar por um processo agudo de transformações, como foi durante a implementação do capitalismo. O capitalismo ele não nasceu ao mesmo tempo no mundo inteiro. Ele nasceu especificamente na Europa, primeiro no norte da Itália, depois nos Países Baixos, se espalhando ali por França e Inglaterra, e depois se globalizou. A mesma coisa será com o processo de fim do capitalismo. Então nós vamos ter primeiro as revoluções socialistas, que vão ter que se solidificar pelo mundo inteiro, e a partir disso vai começar a se espalhar esse novo modelo de organização do trabalho, para depois nós conseguirmos fazer a transição para o comunismo. Eu não imagino isso num curto espaço de tempo, mas a gente não pode deixar de acreditar, porque ou a gente supera o capitalismo, ou nós não teremos planeta para viver. Muito bem. Então, o Fabico Entrevista vai ficando por aqui. Eu gostaria de agradecer ao professor Humberto Matos por ter participado e eu gostaria, então, agora de deixar uns 30 segundos para suas mensagens finais. Bom, eu quero aqui agradecer a Fabico, a toda a turma pelo convite, pelo espaço. É muito importante a gente poder falar
sobre o comunismo de maneira franca, de maneira aberta, e que esse espaço aqui tenha vida longa para que outras entrevistas como essa possam acontecer. Muito obrigado. Até mais. Até a próxima.